se a gente entender o que Jesus veio, o que ele semeou, o que ele pregou, o trabalho dos primeiros cristãos, todo aquele processo da Idade Média que vai deixar esse cristianismo redivivo um pouco lá para trás, mas que a doutrina espírita resgata. Então, quando Kardec codifica a doutrina espírita, nós tivemos os nossos, como é dito aqui, os predecessores, né? Aqueles que vieram. Então, nós, os espíritas, que fomos os últimos a chegar, nós aproveitamos dos trabalhos intelectuais de todos esses personagens. Kardec não começou do zero, já tinha todo um trabalho desses predecessores. Por quê? O que os espíritos dizem? Que o homem deve herdar do homem e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Por isso que foi possível a doutrina espírita ser codificada no século XIX. E aqui eu fiz uma pequena observação nesse momento de transição planetária, né, em que o planeta não se sabe quando, né, que vai passar, mas a gente sabe que é um processo de transição. A gente sabe que esse processo não é um processo brusco, ele vem sendo efetuado de maneira gradativa. Alguns dizem que começou esse processo no período da Revolução Francesa. Eu não posso afirmar, eu digo aquilo que eu leio, que eu pesquiso, mas que vem de maneira gradativa. A Revolução Francesa foi no século XVIII, nós já estamos no século XXI e continuamos falando em transição planetária. Então, é importante a gente pensar com relação a essa questão do trabalho, com relação ao muito que os espíritas nós recebemos. Será que nós estamos aceitando o trabalho de prontidão? Será que nós estamos recebendo o chamado de prontidão? Será que nós estamos preparados para esse planeta de regeneração? Que o planeta de regeneração, gente, é o planeta Terra. É o planeta Terra que atingirá a categoria de regeneração. Será que nós estaremos preparados para esse planeta? Se não tiver, o que vai acontecer? Nós seremos rebaixados, né? Nós seremos transferidos para outras instâncias vibratórias, caso a gente não apresente as características ideais para permanência na Terra, nessa nova condição. Que nova condição? Na condição de planeta e de regeneração. E finalmente, que eu acho que é bem importante a gente explicar, a vinha, né? Por que pegou uma vinha? Podia pegar qualquer outro cenário, podia pegar qualquer outro elemento, mas Jesus, especificamente para poder explicar sobre os trabalhadores da última hora, ele pegou a simbologia da vinha. Para quem conhece o livro dos Espíritos, deve ter prestado atenção nesse detalhe que não é detalhe, lá nos prolegômenos, né? O que é prolegômeno? Na introdução, prolegômeno é uma introdução, um prefácio mais longo, que quando a gente faz a leitura a gente tem a ideia abrangente do que trata a obra. Quando ocorreu a codificação, os espíritos solicitaram o seguinte para Kardec, que ele deveria colocar na introdução o símbolo de uma videira. Então vocês vão ver lá a cepa, né? Olhando depois, vocês vão ver que tem o desenho. Achei que tinha alguma coisa assim nesse sentido. Então vocês vão ver o tronco da videira e vocês vão ver os cachinhos. Depois olhem na abertura, na introdução do livro dos Espíritos. Agora, qual é esse significado, né, da vinha? Então os sábios, né, da antiguidade afirmavam: tudo que há na matéria com o tempo está determinado a se deteriorar. O nosso corpo, quando nós desencarnarmos, o que vai acontecer com ele? Ele vai se deteriorar. O que vai acontecer com o nosso espírito? Ele vai dar continuidade ao processo produtivo. Então é por isso que se faz uso da simbologia da vinha,
O vinho, para quem é um bom apreciador de vinho, qual que é o vinho melhor? É o vinho mais novo, recente, ou é aquele que está não sei quantos anos passando por aquele processo de envelhecimento, que quanto mais velho fica, melhor. Quanto melhor, o preço também, né? Qual a relação disso com o nosso espírito? Mostrando que também, quanto mais o tempo passa, mais o espírito se aperfeiçoa. Então é por isso que os sábios antigos, eles pegaram esse sentido figurado da vinha, vinculado ao espírito, vinculado ao trabalho do espírito. Então esses sábios pegavam as questões materiais, os elementos materiais, para poder relacionar as questões espirituais. Então, gente, a essência da parábola, né? Espero que tenha ficado claro, ficou bem explicado, com detalhes, ficou essa questão de não achar que é injusto que o administrador fez alguma coisa injusta. Mas o mais importante é a gente analisar como essa parábola chega até nós. O que essa parábola importa, que importância essa parábola tem em nossa vida? Ela promove pelo menos alguma reflexão, ela ajuda para promover alguma mudança. Estamos prontos para poder realizar a tarefa que nos compete? Será que quando a tarefa vem e bate a porta, a gente, não, eu vou? Acho que nunca teve um dia que o Silas falasse, Séries, você pode fazer o evangelho? Acho que eu nunca falei, eu vou dar uma olhadinha, eu vou ver se eu posso. Acho que nunca, né? Não, ótimo, obrigado pela oportunidade. Aí eu deixo o quê? O estudo do livro dos Espíritos, lá no Poder da Fé, e venho para cá como ele me chama. Por quê? É trabalho, a mesma coisa. Eu deixo lá o responsável, oriento quando eu não estou, para poder dar continuidade e venho aqui atender. Então, eu não digo nunca não quando me chamam para poder fazer alguma coisa. Eu estou sempre disponível, eu estou sempre disposta. Eu procuro na minha caminhada fazer isso. Então, todos nós temos que analisar. Será que a gente é rápido no gatilho? Ou fica pensando, não dá, porque eu tenho que fazer isso, tal. Quando eu ia no bairro na sexta-feira, que faz muito tempo que eu não ia, mas primeiro, quando eu tinha um compromisso, que eu tenho a terceira sexta no Jesus Nazareno, primeiro eu vou lá, faço o evangelho, depois do evangelho eu faço alguma outra atividade social que porventura tenha. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, é aquela passagem de Ananias que eu já falei. Um discípulo que havia em Damasco, o Senhor apareceu a ele em uma visão dizendo, Ananias, Ananias. Ele respondeu-me, eis-me aqui, Senhor. Então, para a gente fechar com essa resposta de Ananias, é essa resposta de prontidão, essa resposta à obediência de um chamado divino. Estamos atendendo prontamente aos chamados do Senhor? Fica aí para reflexão de cada um, tá? Agradecendo aí a atenção, vou cobrar depois do Renan, se ele prestou atenção, se ele lembra de tudo que a gente falou, tá? Agradecendo mais uma vez a casa, o carinho de vocês, a atenção do Silas, e estou sempre disponível e pronta. Quando precisarem, podem contar com a minha contribuição, com o meu evangelho, com aquilo que eu consigo fazer e da forma que eu consigo fazer, tá bom? Um beijo grande para vocês, depois nós conversamos, tá, Renan? Que bom. Que legal, que bom. Muito Obrigado. bem explicadinho. Muito bom. Muito bom. Muito bem explicadinho. Ficou bem explicado? Trabalhei lá, já não Estamos aí. Então, agora então, a gente vai chegando ao final do nosso trabalho. Vamos passar então para um recadinho bem breve, que é o recadinho da nossa cesta básica. Já estamos começando uma nova. Agora, gente, eu acho que
já deu 2 cestas básicas já, a contribuição do mês passado, atendemos então 2 famílias, foi muito bem e hoje a gente começa uma nova arrecadação. Então quem tiver gênero não perecível, material de limpeza e gênero de primeira necessidade pode trazer em qualquer quantidade. Traz, que a gente aqui separa, que a gente junta, faz o que tem que fazer, tá? A gente acaba atendendo, todo mundo tem uma equipe. Agradecer também, lembrar também que hoje nós temos o nosso artesanato que está aqui para venda. Temos aí um tapete de retalho, uma novidade. Quem tiver interessado pode chegar ali, dar uma olhada. O pessoal da internet vai ter que vir para comprar, estão perdendo. Vem, assiste presencialmente e aproveita e já compra, porque não acha assim, dessa qualidade, nessa beleza, não acha assim não, viu pessoal? Então, e também para a gente tem um pessoal que faz os cortes no YouTube e divulga. Uma das campeãs nossas de visualizações é a série com mais de 100 visualizações, é uma das nossas campeãs de visualizações, um desses cortes da série, daquela primeira palestra que ela fez. E dizer que por favor, sigam a gente lá, a gente tá precisando de inscritos no canal, lá, seguidor é no Instagram, lá é inscrito no YouTube, então tem que entrar, @Sociedade Espírita PP, Sociedade, entra lá, se inscreve no canal, já ajuda bastante, se curtir, melhora muito, se ativar o sininho, então se comentar e compartilhar, aí o canal vai entendendo, o YouTube vai entendendo que aquele canal é relevante, vai divulgando, e tudo isso a gente vai divulgando o bem. Sabe aquela história do que a gente tem que... Não é propagar o bem que a gente faz, é propagar o bem como o bem. Bem coletivo. O bem coletivo. Vamos fazer desse mundo realmente um mundo melhor. Dessa forma. Tá? E então assim a gente chega ao final. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus numa prece de agradecimento, Senhor. Agradecimento pelo tudo que a gente recebeu hoje. Todo esse ensinamento, todas essas vibrações. Uma prece de Pai Nosso em pensamento, me acompanhe. Pai nosso que estais nos céus, e todo mal, que assim seja.